a sala. Pois é. Isso, Roberto, tá certo, né? Pessoal, então tá gravando, então convido a professora Giane aí para se apresentar, professora. Primeiras damas, né? Ah, tá bom. Cavaleiro. Então tá, muito boa noite, pessoal. Nós somos os professores, no caso, eu sou a professora Giane, e aqui está o meu colega de disciplina, professor Alexson. Nós estamos, então, ministrando a disciplina de ambientação em EAD. A gente marcou esse encontro hoje para a gente se conhecer um pouquinho mesmo. A ideia não é a gente trabalhar uma aula de ambientação em EAD, até porque, pelo que a gente viu, a cadeira, ela é uma cadeira onde vários de vocês já têm um conhecimento, já tem uma base de Moodle, né, já utilizou Classroom, já utilizou Blackboard, então vocês já estão utilizando outras ferramentas, né, que estão disponíveis aí, a maioria tudo usa Google Meet, então nosso objetivo hoje foi a gente se olhar um pouquinho, se conhecer, né, e que vocês conheçam também a gente, porque aí quebra aquele gelo para facilitar a comunicação, né, para facilitar a interação. Então, o meu nome é Giane, eu sou professora do Instituto Federal Farroupilha desde 2010, quando eu entrei no IFE. Na docência eu já estou há mais ou menos 20 anos. A minha área de formação é sistemas de informação, depois eu fiz um mestrado em ciência da computação na PUC, em Porto Alegre, e fiz um doutorado em educação na UFSM, que eu concluí em 2019. Né? Eu gosto muito das disciplinas ligadas à educação à distância, porque eu atuo com a educação à distância desde quando surgiu as primeiras versões do Moodle. A gente já atuava na formação de docentes, né, na minha primeira instituição, onde eu trabalhei. Então, a área de EAD é uma área que, para mim, eu já fiz algumas especializações também em EAD, porque é importante a gente sentir como aluno, porque quando tu vai dar uma aula em EAD, tu percebe, né, se tu tem aquela visão do aluno, tu também percebe o que o aluno espera, né, em termos de formato de apresentação do conteúdo, explicações, conteúdos mais curtos, né? Então, a gente tem uma visão de aluno que nos ajuda bastante para quando a gente for ser professor, né? Então, às vezes eu procuro sempre me perguntar, né? Se eu fosse aluno, se eu gostaria daquele conteúdo que eu estou olhando ali no ambiente, que eu estou observando, né? Como que eu viria aquele conteúdo? Então, a ideia hoje é mais nesse sentido, né? Dar um oi para todo mundo, ver vocês falarem um pouquinho, ver esses diferentes sotaques, né? E nos apresentar para vocês, tá? Deixa para o Alexson, porque se o Alexson não fala, eu falo muito! Tá bom, então. Pessoal, então, assim, da mesma forma, né? Então, é um prazer, né, de estar hoje com vocês. Nós estamos mediados por tecnologias. Se fosse no ensino regular presencial e não no EAD, também talvez fosse da mesma forma, né? Nesse momento aqui está parado. Então, eu sou Alexson Milton Almeida dos Santos, meu apelido é Leco, então fique bem à vontade aí de escolher a forma de tratamento. Trabalho no Instituto Federal Farroupilha, mas diferente da Prof. Giane, né, eu sou do campus de São Vicente do Sul. Ela é do campus de Alegrete, né, e eu sou de São Vicente do Sul. Eu participo desse curso de formação de professores desde a primeira turma. Posso dizer, então, que fui um dos primeiros professores a atuar na educação à distância, nesse curso superior, né, de formação pedagógica. A Giane está entrando na segunda turma e hoje de tarde ainda nós estamos conversando, que eu acho que ela não vai me aguentar até a terceira semana. Né? E se passar da terceira semana, acho que a gente conclui a turma, né? Como ele é um assunto, assim, a nossa reunião até é meio informal, a gente tem, assim, algumas propostas de assunto, né? Mas a ideia é de que vocês, então, tragam dúvidas para que a gente, então, consiga, então, esclarecer. Mas, para vocês, talvez achem estranho o que a gente chama hoje de professor compartilhado. Eu observei que vocês conhecem muito bem o curso à distância, muitos de vocês, a gente leu todos
né, o perfil, todas as formações de vocês, né, deu para nós entender a diversidade das áreas do conhecimento, as regiões que vocês residem, então isso foi muito interessante. E um curso normal, à distância, ele é normalmente, né, com perdão da redundância, tendo lá o tutor presencial, o tutor... Parei que eu estou aceitando gente aqui. Tem lá o tutor presencial, às vezes o tutor à distância, né? E como esse curso faz parte da reitoria, ou seja, do Instituto Federal Farroupilha, Multicamp, não existe recursos e dessa forma, então, são feitas umas seleções de professores por editais, né? Para que atuem, então, e esses professores têm que ser do quadro. Então, por isso, a ideia, então, de trabalhar com 2 professores, uma vez que são 160 alunos, né? E aí, responder mensagens, propor atividades, isso não é muito fácil, né? Falando, então, assim, ó, do que é, então, esse trabalho de professores compartilhado, né? Então, a Giane e eu, nós vamos estar sempre propondo alguns assuntos para vocês, né? Nós já abrimos, então, uma primeira unidade, a segunda unidade já está pronto, né? Vocês observam também que a gente tem dado retorno para vocês. A Giane se gastou muito mais do que eu, porque ela leu e começou a interpretar. Eu já dei uns boas-vindas para vocês, que era muita escrita, e foi uma semana bastante penosa para nós aqui, porque nós também recém estamos retornando o segundo semestre, né? E dizer assim, pessoal, que a minha formação também é em informática. Com prazer, eu me formei junto com o Heleno Cabral, hoje o colega nosso aí, que entrou na sala, e aí depois eu fiz 2 especializações, né, e uma delas foi, né, educação à distância, né, eu sou da segunda turma da URGS, que atuou, então, na época, com o ambiente virtual do ensino-aprendizagem, era o Teleduc, e aí eu fui conhecer o Moodle logo na sequência, né? Então, 2003, 2004, conheci o Teleduc, depois 2005, e aí predominou até hoje o uso do Moodle, né? Então, eu utilizo também os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem também como uma ferramenta mediadora no ensino regular presencial. Então, ela me auxilia bastante, não necessariamente só nos cursos à distância, né? Então, depois meu mestrado em educação e o doutorado também em educação. Dizer assim, ó, talvez vocês tenham outras dúvidas, né, a respeito de avaliações, como vai ser a nossa metodologia de trabalho, da nossa disciplina. Então, a gente também quer ouvir um pouco vocês, né, professora Giane? Sim. Então, quem quiser, então, fazer questões, perguntas, né, e aí eu dou essas ideias, essas deixas aí, podemos falar sobre a avaliação, metodologia, ou até mesmo de time, né, porque eu sei que os gremistas estão muito tristes, então seria um assunto que eu gostaria de conversar bastante, eu como colorado. Né? Tá? Deixo para quem quiser se inscrever, pessoal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Vocês podem erguer a mãozinha ali se quiser fazer uma pergunta. Senão a gente vai conversando. Isso, a gente gostaria de obter o feedback de vocês da questão da primeira semana, o que vocês acharam, né? Ah, tá. A Mônica quer saber, ela colocou aqui na mensagem, sobre os estágios e encontros presenciais, tá? Assim, pessoal, muito das informações relacionadas ao curso, eu acredito que vão ser colocadas para vocês, todas as explicações, a partir da semana que vem, quando então tem um encontro por polo, né? E também tem a aula inaugural que vai acontecer no dia... Peraí que eu já pego aqui, acho que, se não me engano, numa quarta-feira, dia 1º, né? Isso. Dia 1º. Tá? Então, eu acredito que aí eles vão dar maiores explicações assim, sobre os estágios, para dar tempo para vocês. Tá. E a mesma questão vai ser sobre os encontros presenciais, né? Porque, como a gente viu...
eu acho que essa diversidade de alunos que a gente tem é em função de estarmos no remoto. Não sei se nós teríamos tantos alunos de lugares diferentes se nós estivéssemos todos no presencial, né? Então, é um curso EAD, mas que tem os momentos presenciais, né? Então, nós estamos numa situação nova agora, nova pode dizer, né? Nova a partir do ano passado, que é a questão de fazer todo ele à distância, né? Então, são coisas que a gente espera que na próxima semana a gente possa dar para vocês mais informações. Tá? Só reforçando, então, o que a Giane disse, vocês vão ter, então, essas reuniões, né, com a coordenação, e o que eu posso falar é em cima da prática que eu tive na primeira turma. Isso. Então, são várias práticas, são vários estágios, né, e eles, horas, assim como os encontros, são presenciais. Mas, nesse momento, né, nesse período pandêmico, nós não estamos trabalhando presencial nem com curso regular, né? Então, acho que a coordenação vai trazer esses assuntos para vocês, mas ainda sem definição quanto a datas presenciais, uma vez que nós temos uma portaria que até 30 de setembro nós não vamos retornar nas aulas presenciais. Tá? Paulo. Boa noite, professor. Eu, na verdade, gostaria de começar falando de futebol também, mostrando aqui a minha tatuagem. Né? Te respondi lá, né, Paulo? Isso aí, então. Prazerzão. Tamo junto. E, na verdade, mais para dar um oi aí, alguns colegas, né, só me apresentando um pouco, atualmente eu trabalho no Campus Caxias, do FRS, mas eu trabalhei até outubro do ano passado no campus de Frederico Westphalen, então o curso foi uma oportunidade também de reencontrar alguns colegas, alguns amigos que eu já vi aqui no chat que estão presentes, professor Aniele, professor Stefano, enfim, queria dar uma boa noite aí para os colegas, ex-colegas, enfim. E o que eu tinha mais de dúvida, acho que o professor Alexson já respondeu nessa questão dos encontros presenciais nesse primeiro semestre. Acredito que não deve ter perspectiva, né, de ter encontro presencial nesse primeiro semestre ainda, né, do curso. Acredito que não também. Em função dessa questão, a gente tem uma reunião a nível institucional em setembro, novamente, então, com os professores, né, são várias questões, né, para o retorno presencial, né, então... Isso aí, pessoal. Podem ir, se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais. Vocês não vão perguntar das avaliações. Pois eu achei muito estranho. Eles confiam tanto no taco que não querem saber nem a respeito das avaliações, hein? Quando é que tem prova? Tá bom. Quando é que tem prova? Não, tu responde ou eu respondo, Alex? Das avaliações? Tá, eu começo falando então, pessoal, depois a Giane complementa. Pessoal, então assim, no PPC consta que a avaliação, né, nesse trabalho prático de Giane e o Alexson tem um peso 4, tá? Então tem um peso 4. Então, em um outro momento, nós fizemos 4 avaliações. Conversando com a Giane, a gente quer ver com vocês no máximo 2, né, Giane? Porque se nós formos fazer 1 ou 2 atividades avaliativas, né, vai ter um peso 4. Depois, vocês vão ter, na semana que vem, né, Giane, na terça-feira, dia 31, nós vamos ter uma reunião. Giane, eu e os outros professores que estão trabalhando com vocês. E nós vamos definir como vai ser um formato de avaliações para ter um peso 6 multidisciplinas. Então, vejam bem, lá no primeiro semestre, lá no primeiro curso, por exemplo, o que nós faríamos? Vocês têm que fazer um artigo e apresentar em grupo. Aí 4 ou 5 vocês vão desenvolver um artigo, vão apresentar para nós lá, a gente monta uma banca e a gente atribui uma nota. Essa nota, né, ela vale de peso 6 para todos os professores que estão envolvidos nesse ciclo. Tá? Não sei se entenderam, pessoal. Mas lembrando que isso foi na outra vez que aconteceu, né, Alexson? A ideia é que agora se discuta se vai ser nesse formato no remoto, né?
E essa é a reunião na semana que vem. Isso. Então, vocês vão ser avisados, provavelmente, pela coordenação. Tá? Mas dentro da disciplina, então, a gente pretende fazer, no máximo, 2 atividades avaliativas, no qual a gente vai deixar bem declarado no ambiente, quando aparecer a atividade que for avaliativa, que vai compor esses 4 pontos, nós vamos colocar ali, atividade avaliativa, 2 pontos, e o nome dela. Por enquanto, todas essas atividades que a gente está colocando, essas tarefas, imaginem como se vocês estivessem em sala de aula, os professores trabalham o conteúdo e trabalham com atividades diárias. Então, é como se nós estivéssemos no presencial no sentido da participação do aluno, né? Então, a gente quer que vocês tenham o conteúdo e que tenham atividades que possam estimular a leitura e o acesso, né, daquele conteúdo. Então, por enquanto, essa tem sido a nossa ideia. E no primeira unidade, a gente procurou focar nos tipos diferentes de fórum que o Moodle oferece, né? Porque a disciplina de ambientação ao EAD, imaginem que há um tempo atrás o pessoal não tinha muito contato com os ambientes virtuais, né, de aprendizagem. Pelo nosso grupo, o nosso grupo é um grupo forte, é um grupo que a maioria, para não dizer quase que 100%, já usou o Moodle. Só que muitos também usaram mais como repositório, ia lá e só pegava o conteúdo. O que a gente quer mostrar para vocês, que a gente explorou agora na unidade 1, tipos diferentes de fórum. Então, aquilo ali é proposital, de 1 hora vocês criam um tópico, 1 hora eu só respondo, né? Para vocês verem que há tipos diferentes que podem ser explorados. E agora, na unidade 2, a gente vem com recursos diferentes para vocês, para ir explorando o que o AVA tem, né? Então, essa ambientação, de certa forma, como a maioria já tem uma base, a gente está procurando explorar os recursos que a ferramenta pode oferecer e que eu posso vir a utilizar na visão de professor também, né? Não tem como nós ensinar, por exemplo, eu queria era aprender a criar um fórum no Moodle. Aí vocês teriam que ter, no caso, um acesso como professor para fazer essa criação, né? Mas então a gente está procurando dar aquela visão de aluno. O aluno, se ele participar de um fórum de criação de tópico, vai aparecer desse jeito, ele vai participar dessa forma. Tá? Então, é nesse sentido que a gente está pensando em levar a disciplina, né? É mostrar os recursos do Moodle, mas também mostrar outros recursos que para os professores vai servir, né, no seu dia a dia. Tem muito recurso extra Moodle hoje, né? Que a gente pode colocar o link ali dentro, e é isso que a gente vai explorando com vocês. Tá? Quanto à quantidade de conteúdo, pessoal, está satisfatório? Satisfatório, porque a gente quer, o Alexson quer bombar aí com vocês, né? Não, hoje de tarde eu estava puxando os cabelos da professora Giane, que ela queria colocar mais coisas, mais conteúdo. Hoje nós findamos o material para vocês que a gente vai habilitar na segunda-feira. Então, a gente vai ter sempre como hábito de habilitar um material, abrir a unidade na segunda-feira. Então, esse material já está lá para nós. Então, a gente já fez assim toda uma produção. E a prof. Giane, nossa senhora, hein? Ela quer que vocês leiam aí 40 horas por dia. Na verdade, a gente faz um cálculo, né, Giane? Em torno de que vocês assim, tenham condições de ler 6 horas semanais da nossa disciplina. Então, mais ou menos, é um pensamento nesse tipo. Também a gente não quer colocar tudo que é tipo de conteúdo. É bom a gente, na segunda unidade, a gente vai falar sobre busca de arquivos, né? Hoje tem o Google ali, que é uma barbada de buscar uma informações, né? Mas a gente está trabalhando com informações até de fazer uma busca inteligente e, de certo modo, o material nosso também não deve ser uma busca de informações sem nós termos uma leitura e largar para vocês e pedir para ler. Isso aí não vai existir, né? Mas, de certo modo, a gente tem um pensamento, né, que vocês devem ler aí em torno de 6 horas semanais esse nosso conteúdo, porque entendemos que tem outras disciplinas também, né? Então, 1 horinha por dia dá tranquilo. Isso é uma das coisas que a gente tem que ter o cuidado no EAD, né? O EAD, ele exige muito do aluno o regramento,
né? Eu tenho que ter aqueles 30 minutos por dia, eu tenho que ter aqueles 50 minutos, dependendo do volume de disciplinas que tem, né? Sim. É um regramento que a gente tem que fazer. E tem aqueles que pegam um dia inteiro para fazer tudo. Sim. Mas ele exige um regramento do aluno. É que uns pensam que é mais fácil estudar na modalidade de educação à distância por pensar assim, mas é fácil, e não é isso. O que difere é que o aluno tem uma autonomia, é um outro perfil de aluno, mas atividades, estudar, conhecer, aprender, tem nas duas modalidades, tanto presencial quanto à distância, né? A Mônica colocou uma questão ali bem interessante, ó. Quando habilita a nova unidade, perde o acesso à antiga? Não, fica tudo ali. Fica tudo ali. Inclusive, fica disponível depois que terminar a disciplina de ambientação, ela continua ali disponível para vocês acessarem, tá? No momento que vai colocando ali, vai ficando tudo ali. Os prazos para as respostas de fóruns, atividades, tarefas, se vocês observarem, a gente está oferecendo sempre um prazo de 15 dias. Por quê? Primeiro, porque a gente entende que, às vezes, acontece de, naquela semana, né, deu um problema, não consegui acessar, então, o que a gente procura fazer? O conteúdo é para aquela semana, mas o prazo, se possível, a gente sempre dá um prazo maior. Para quê? Porque não adianta ficar reabrindo tarefas depois. Então, melhor do que ficar, dá um prazo curto e reabre, dá um prazo curto e reabre, dá um prazo maior, né? Mas o aluno tem que saber administrar esse prazo para não deixar lá para o último dia, para o 14º, né? Então, isso é uma visão que, como aluna, eu tive também, e aí eu procurei utilizar. Antes eu dava sempre assim, uma semana, né? E aí o que acontecia? Às vezes o aluno um dia antes, professora, dá mais um dia, né? Então, já dá um prazo maior, mas informa. Olha, o conteúdo vai seguir evoluindo, se tu deixar acumular muita coisa, vai ficar pesado, mas tu tem um prazo maior para realizar aquele conjunto de atividades, tá? Assim evita de ficar reabrindo os prazos. Que aí, passado 15 dias, né? Bom, tu teve 15 dias para fazer. Então, é uma outra coisa. E aí ficamos na expectativa, né, que vocês cumpram os prazos, né? Dos 15 dias. Pessoal, e uma então, outra pergunta ali da Alexandra, Alexson. Deixa eu ver aqui. Porque a Ana e a Aniele se inscreveram e depois baixaram a mão. Tá. Ana, vamos ver. Ana. A Alexandra ali, que as respostas do fórum. Boa pergunta. Se vocês estão com o ambiente aberto, tá? Se vocês estiverem ali no ambiente, deixa eu ir lá no topo, tá? Do lado do perfil de vocês lá, tá? Do lado do perfil de vocês, se vocês abrirem ali o menuzinho que aparece do lado da imagem, que todo mundo já alterou a imagem no perfil, já colocou a sua fotinho, né? Só que não, tem uns que eu estou cuidando ali que ainda não fizeram essa alteração. Vocês vão ver que ali vocês têm preferências, tá? Se vocês clicarem ali nas preferências, vocês podem configurar para dizer se vocês querem ou não receber uma cópia por e-mail do que é postado no fórum, tá? Então, tem como, porque a Alexandra perguntou se ela tem que receber todas as respostas. Não, tu pode fazer essa configuração para todos os teus fóruns, a partir daquele link que eu falei ali para vocês, que é preferências, tá? Ou em cada fórum que tu abre, tem ali um botãozinho, que o nome como é que é? Tem um botãozinho ali, alguém está com ele aberto aí para me dizer. Que tu pode habilitar e desabilitar aquele ali, receber por e-mail. Vou abrir um aqui. Pode marcar ali se tu não quer. Tá? Ali, ó, quando tu abre o fórum, tu também vai ter configurações. E aí tu pode te desinscrever da discussão. E, se não me engano, tem um botãozinho aí que eu estou na visão de professor aqui, está ativado. Aqui a visão de professor. Tu também pode selecionar um botãozinho ali que tu... assinatura. Que tu cancela a assinatura. Se tu cancelar aquela assinatura que aparece ali, se tu arrastar e cancelar a assinatura, tu não vai receber mais no teu e-mail notificação sobre aquele fórum, tá? É uma das formas que eu lembrei ligeiro, assim, para responder.
Tá, isso mesmo. Tá bom? Ana. Mas aí que tá, gurizada. Se tiver uma dúvida dessas, bota lá no fórum lá de dúvidas, não sei o que a gente vai lá e responde também. Ana. Tá, eu gostaria de saber, boa noite, pessoal, primeiro. Eu gostaria de saber se quando a gente entra numa matéria, Tá. um componente curricular, e a gente explora todos os avisos que tem, responde todos os fóruns, lê todos os artigos, responde todas as atividades, marca todas as caixinhas, aí você volta lá para o principal e tá 48%. É porque a matéria ainda não acabou e vocês vão postar outras coisas que ainda não estão disponíveis para a gente responder? Ou tem alguma coisa em algum lugar oculto do Moodle que a gente tem que fuçar para tentar achar? Porque eu estou muito acostumada com o SIGA. Nós Quando a também gente usamos. se ambienta totalmente com o SIGA, eu acho que é um pouco de sair da zona de conforto, você odeia outro programa. Porque você não acha as coisas, porque é confuso, porque a configuração é diferente, e principalmente porque você não entende porque que na mesma instituição usam 2 programas diferentes, mas, né, aí fica a minha pergunta desse percentual, eu tenho que esperar atividades novas, é isso? Sim, Ana, sim. Na verdade, o curso não está concluso, né? Então, ele vai dar sempre essa porcentagem, tá? É isso mesmo. Como a Jane comentou, nós também trabalhamos com SIGA aqui. Mas, assim, ó, eu já trabalhei com vários ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. E o SIGA é muito fraco perto de outros tantos, né? Então, o Moodle em si, não só pelo caso de ser open livre, a possibilidade de eu editar, mas, de certo modo, ele tem bem mais ferramentas. Ele é um ambiente próprio para EAD, né? Tanto que no material lá a gente já coloca, mais de 95% das universidades federais usam para educação à distância. A gente pode também utilizar os recursos dele para aulas presenciais, mas é como a gente disse, todo o ambiente virtual de aprendizagem, ele tem a questão da manutenção, né, que não é só eu ter ele instalado, tem toda a questão de suporte, né, por trás e a questão do armazenamento. Então, isso às vezes obriga a instituição a usar mais de um. E fora que uma coisa que eu percebo o SIGA, pelo menos a nossa instituição, ele tem uma integração muito forte no todo, parte administrativa, com parte de secretaria, com parte de aulas, né? E o Moodle tem muito mais recursos que são mais adequados para EAD. Então, ele é mais forte nesse quesito. Pessoal, Giane, estão nos cobrando. Nós vamos ter que encerrar, então, essa reunião, tá? E vamos entrar lá numa outra sala, tá? Tudo bem? Quem quiser entrar na outra sala... Quem quiser continuar, vai para lá. Vai para lá, tá bem, pessoal? Tá? Um abraço. Aí a fotinho, ó. Pessoal, abre a câmera aí. Foto, vamos lá. Tira aí, eu tiro aqui, Alexson, que aí ela fica mais bonita, a gente escolhe. A minha câmera é fraca. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem mais abre aí. Abre a câmera. Acho que é mais fácil projetar a tela num layout de todos e aí tirar um print. Tá, vai aí então. Tá, faz aí, vamos ver. Todo mundo tira. Depois a gente faz lá. Depois vamos ver qual é a foto mais bonita. Capturei aqui. Feito? Feito. Então tá, vamos parar a gravação. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. O link para outra reunião era o grupo. Ó, agora o pessoal tá abrindo. Vou tirar mais uma aqui, ó, essa.